Se Deus guiou Israel, Ele ainda nos conduz? Para esta mensagem, recomendamos a leitura de Números capítulo 9, versículos de 15 até 23. No dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo, isto é, a própria tenda do testemunho. E desde a tarde até pela manhã havia sobre o tabernáculo uma aparência de fogo. Assim acontecia de contínuo. A nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava de sobre a tenda, os filhos de Israel partiam. E no lugar em que a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. À ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam. E à ordem do Senhor, se acampavam. Por todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, eles ficavam acampados. E, quando a nuvem se detinha sobre o tabernáculo muitos dias, os filhos de Israel cumpriam o mandado do Senhor, e não partiam. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, à ordem do Senhor, permaneciam acampados, e à ordem do Senhor, partiam. Outras vezes ficava a nuvem desde a tarde até pela manhã. E quando pela manhã a nuvem se alçava, eles partiam. Ou de dia ou de noite, alçando-se a nuvem, partiam. Quer fosse por 2 dias, quer por 1 mês, quer por mais tempo, que a nuvem se detinha sobre o tabernáculo. Enquanto ficava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não partiam. Mas alçando-se ela, eles partiam. À ordem do Senhor se acampavam, e à ordem do Senhor partiam. Cumpriam o mandado do Senhor, que ele lhes dera por intermédio de Moisés. Olá, Pastor Ricardo na área. Graça, paz e alegria. No mês passado, meditamos com base em Levítico em cada mensagem. Este mês, vamos conversar sobre números, permitindo o Senhor. Lemos no texto recomendado uma pequena amostra do cuidado do Senhor em conduzir o povo. Podemos notar isso em muitos momentos, não apenas nesse, mas especialmente aqui. Vemos o Senhor definindo quando o povo andava e quando o povo parava. O Senhor conduziu quando precisavam de água, de apoio, de proteção. Mas pensar nesse detalhe do movimento de andar e de ficar parado parece muito especial ao pensarmos na condução do Senhor para o seu povo. Isso porque a questão de partir ou ficar, dependendo da movimentação da nuvem ou do fogo, nos mostra claramente que temos que buscar a orientação do Senhor a cada ação nossa. Não é algo para alguns momentos apenas, para algumas situações. Deve ser realidade o tempo todo. E pensar em uma nuvem em pleno deserto ainda pode trazer algum refresco para o dia quente. E o fogo, além de iluminar e ajudar, poderia trazer algum calor durante a noite. Digo poderia, no caso do fogo, porque o texto fala sobre aparência de. Mas sei que o Senhor, que cuida de todos os detalhes, deve ter cuidado desse também. Afinal, do frio durante a noite não temos reclamações diretas por parte do povo. Imagina-se que indiretamente a reclamação de falta de água remeta ao calor. Mas sentimos sede com ou sem calor, não é mesmo? Só devemos nos movimentar naquela direção que pensamos se o Senhor nos confirmar que devemos fazer. Só devemos fazer qualquer coisa se o Senhor orientar. E se for para ficar acampado, mesmo que seja no deserto, ficamos, porque lá está a bênção do Senhor. Ficar fora dessa bênção não vale a pena. Mesmo que na nossa interpretação seja que vamos estar em um melhor lugar, em um lugar mais agradável aos nossos sentidos e ao nosso entendimento, se não tiver a bênção do Senhor, não vale. O verdadeiro melhor lugar para estarmos é debaixo da orientação do Senhor. Não importa se num palácio ou no meio do deserto. Se obedecemos ao Senhor, temos seu cuidado, mesmo nos piores lugares e momentos.
Não deixamos de sentir algumas complicações, é verdade, mas Ele mesmo nos ajuda a enfrentar. Medite a respeito dessas coisas, faça novamente a leitura recomendada lá no início e retomamos a nossa conversa na próxima mensagem, permitindo o Senhor. Que Ele nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.